Oi, gurias! Hoje vamos para o nosso 6º episódio e o nosso assunto de hoje é 40 anos, crise ou renascimento? Então, talvez as crises dos 40 sejam, na verdade, o início de uma nova versão de nós mesmas. Dizem que os 40 chegam trazendo mais maturidade, mais segurança e mais clareza sobre a vida. Mas a verdade é que, para muitas de nós, essa década também ela vem acompanhada assim de muitas perguntas, muitas mudanças, muitas incertezas e algumas crises. Então, tem as crises, a crise do espelho, que depois a gente vai falar sobre isso, vamos pontuar crise... cada uma delas. Tem a crise Mas do a crise do espelho, a crise da energia, a crise hormonal, e muito bem sei disso, porque estou passando por isso. Nossa. Crise de identidade. Crise de relacionamento. De relacionamento a vida inteira, né? Inclusive crise de propósito. A gente fez alguns tópicos aqui. Na verdade, eu acho que quando a gente chega nos 40, a gente chega num marco da nossa vida. Porque, tipo assim, estou na metade. O que eu fiz de lá de trás até aqui foi para me sustentar, foi para, né? Mas e daqui para frente, como eu quero, né? Tu quer colher os frutos de tudo que tu plantou? Tu ainda tem que continuar plantando? Sabe que eu sempre penso sobre isso quando as pessoas mais antigas, né? No caso, sei lá, minha avó, minhas tias, elas falaram, não sei se tu já escutou isso, mas os 40 anos foi a melhor fase da minha vida. Todo mundo diz, a maioria das pessoas falam. Então, mas eu acho que era uma época diferente. Porque o que a gente está passando hoje nos 40, de repente eles já tinham passado lá nos 20. Pode ser. Porque tinham filhos mais cedo, né? As coisas aconteciam mais antecipadamente. Isso. E aí eu fico me perguntando isso. Tá, mas e cadê a minha parte de aproveitar mais? A minha melhor fase é os 40. Gente, 40. Com perimenopausa. Só morro abaixo. Aí a gente estava falando dali da crise do espelho, que primeiro a gente começa a derreter a cara, né? Sim, a gente começa a se enxergar de uma forma diferente. Porque o nosso corpo já não tem mais aquela viçosidade. Isso. A nossa pele começa a perder o colágeno. Aí tu te olha lá nas fotinhas de 20 anos, tu era outra pessoa, era colágeno em abundância. Uhum. A pele brilhosa. Aí tu chega nos 40 agora, tu treina e parece que tu não sai do chão, daí vem a desmotivação, né? E junto disso, dessa crise do espelho, junto tem a crise hormonal. Porque daí essa falta de hormônios, ou, né, começa a bagunçar, porque daí tu começa a ter queda de cabelo, tu começa a ter ressecamento vaginal, tu começa a ter mais flacidez. Guria. Tu começa a ter várias outras... Eu vou te dizer que, assim, ó, pra mim... enfim, eu já passei quase todas essas crises aí, porque eu já tô nos 40 a mais. Mas a crise hormonal, para mim, é um desafio muito grande. Primeiro porque eu comecei precocemente, diria, né? Já vem vindo de uns 2 anos. Uhum. Então começou precoce. Não sei se hoje em dia, né, na nossa faixa etária, assim, não está dentro do normal. Os estudos vão dizer. Mas eu comecei a perceber que a crise hormonal, ela vai impactar na minha crise de energia. Sim, porque das minhas prioridades, inclusive do meu relacionamento, muito mais, né? Muito forte eu acho isso. Que, principalmente é do relacionamento, né? Porque o nosso humor muda, o nosso temperamento, daí tu tem meio que aversão a teu parceiro, tu não quer que ninguém te toque, tu não... É uma coisa estranha. É estranho, tu tem sabe? que se reconhecer nesses 40, assim. Aí eu me lembro, o primeiro dia que eu... Na verdade, eu já vinha vindo e eu achava que era por um motivo. E aí eu vinha vindo a minha energia caindo, assim. Sim. E aí eu me lembro que um dia a nossa coach de corrida,
me deu um longão de 10 quilômetros. Para mim, correr 10 quilômetros é Tranquilo. tranquilo. Uhum. E o meu longo era de 10 quilômetros, de boa, né? Fui fazer 10 quilômetros, eu cheguei no 3º quilômetro, eu não aguentava mais. Queria Parecia que eu fugir daquilo ali. nunca tinha corrido na vida. Eu tava pesada, eu tava me sentindo cansada, sem energia. fadigada. As minhas panturrilhas, que eu nunca senti dor de panturrilha para correr, tava começando a me dar cãibra. Sim, isso Eu que disse, tu gente, o sempre que foi que tá uma pessoa ativa muscularmente para o teu corpo reagir com essa, né? Isso. E aí eu pensei, alguma coisa está acontecendo comigo e não pode ser. E o que é pior é que, assim, a gente, na nossa consciência, a nossa cabeça está agindo normalmente. Uhum. Pelo menos até eu achava que sim. Sim. Mas o corpo ele não acompanha mais a tua cabeça. E tu fazia isso com muita facilidade há uns anos atrás. E aí, junto disso, vem o quê? A crise da identidade. Porque daí tu te pergunta, quem sou eu hoje? Né? Quem sou eu hoje? Como mulher, como, né, esportista, como uma profissional. Como que eu conseguia fazer tanta coisa antes e agora já Porque agora não tu não consegue mais. nem memorizar alguma coisa profissionalmente falando, né? Não. Se tu não tiver um caderninho, um bloquinho de notas para anotar tudo, tu já fica aí no meio do caminho, porque tu esquece a metade das coisas. Inclusive, tem coisas que tá anotada na agenda que eu me esqueço. Isso aí. Então eu tenho que revisar. Olhar a agenda. Não esquecer lembrar de olhar a agenda, entendeu? Não esquecer da agenda. Ai. E aí, junto dessa crise, né, da identidade, eu acho que também, né, que a gente fica tentando se reconhecer nessa versão de mãe, de profissional, de, né, enfim, de vários papéis, eu acho que daí vem também a crise do propósito, porque daí é aquela vontade de entender, assim, né, se tu tá realmente vivendo a vida que tu quer, ou se tu tá apenas cumprindo expectativas. Andando de acordo com O fluxo da vida. vida. É isso, sabe? E aí entra um lado muito filosófico, né? Que aí é as nossas conversas. Uhum. Que eu fico realmente pensando várias vezes hoje em dia. Uma vez eu não pensava nisso. Ai, amanhã vamos ver. Hoje vamos viver o hoje. Uhum. E aí isso muda também, porque a gente começa a se preocupar e ter prioridades diferentes. E aí tu começa a filosofar a vida. Qual que é o meu papel nesse mundo? O que eu tô fazendo? Será que eu tô só passando pela vida, assim? O que eu realmente estou fazendo? E eu não sei tu, assim, Jane, mas eu penso muito, assim, naquele tempo de qualidade, sabe? Daqui a pouco, sei lá, me convidaram para fazer tal coisa no final de semana. Vale a pena o meu tempo nisso? Sim, a gente começa a ficar mais seletivo. A gente começa a ficar mais seletivo, a gente começa a priorizar o que vale a pena, os momentos com quem que tu quer estar ao lado, sabe? Isso vai me desgastar, isso vai demandar muito da minha energia, tá, então já não vou, sabe? Que é o que eu acredito que essa maturidade dos 40 anos é boa. Porque uma vez a gente fazia tudo, qualquer coisa, mesmo que fosse ruim ou não, nós ia igual. Ia, né? Hoje em dia não, se não me agrada, eu não vou. Se não acho que vai fazer sentido para mim, não vou. Não vai. Então isso, por um lado, isso é bom. E de repente é nisso que era focado antigamente. Porque tu só vivia para cuidar de filho e fazer as coisas no aleatório, assim, né? E aí, quando tu começa... Os teus filhos já estavam grandes? Sim, já tem uma mulher de 40 anos já estava com um filho mais adulto, filho mais adulto. Nós, com 40 anos, começou a viver. Crianças ou com bebês em casa ainda. Que aí a nossa crise começa nos 40. Sim, daí é tudo junto, né? Porque daí é a maternidade, os hormônios que estão chegando, são essas crises de identidade, essas crises de propósito, e daí tá tudo vindo junto. E aí a mulher começa o quê? Piroquear, né? Porque a gente não dá mais conta. Os 40... Eu tô ainda buscando qual que é a... Mas também tem um lado bom dos 40, que é isso que a gente estava falando. A gente sabe selecionar o que é bom, o que não é, o que vale a pena, o que não, né?
Aí Tu já não se importa mais se alguém vai gostar ou não, o que isso, importa é tu que meio tu que goste. tu liga aquela palavrinha e Isso vai, aí, sabe? isso Isso aí, sim. isso aí. Tu não tem mais muito tempo para pensar o que estão achando, o que deixam de achar, tu não, né? Tanto da forma de tu ser, de tu se vestir, de tu se portar. É, exatamente. Eu acho que tu meio que liga assim aquele botãozinho e segue o fluxo. E porque é isso, uma pessoa também de 40 anos, ela já se conhece muito bem. Eu acho que tu vive essa crise de identidade, sim, mas tu já sabe né, o que tu quer para tua vida, quem tu é, então eu acho que é mais E fácil. aí que a gente começa a pensar nessa, qual é a minha missão, né? O que eu quero? Quais são os exemplos que eu quero deixar? E, inclusive, tu começa a pensar qual é o legado que tu vai deixar. Porque tu tem os teus filhos, tu começa a refletir mais sobre a vida, porque tu já tá, né? A nossa contagem é regressiva, a gente não sabe quando vai. Então, e isso o também... que eu sinto mais agora, né, nessa fase dos 40 a gente começa a ter aquela síndrome de doença, né? Que daí tu fica pensando, meu Deus, tô com dor aqui. Ai, meu Deus, o que pode ser? Daí tu já fica até com medo de marcar um médico, porque tu pensa, meu Deus, o que vai dar no resultado dos exames? Daí tu entende que as pessoas antigamente, não, nem vamos marcar médico, porque sempre se descobre alguma coisa. Bem aquela... Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente começa a ter medo de algumas coisas, porque, cara, 40 anos, sim, tu é jovem, mas tu já não tá mais com o pé pra lá do que pra cá, entendeu? Sim. Então, tu começa a ter mais medo de outras coisas. Criei um medo novo, eu tenho medo de morrer. Isso aí. Até porque tu já tem um filho, ou dois, enfim, mas tu tem os filhos, e aí, depois que tu tem filho, o teu maior medo é esse, né? Meu Deus, eu não posso morrer, eu não posso ficar doente, porque eu tenho aquele serzinho que depende de mim. Então, e para quem não tem filhos, e talvez para quem não casou, para quem não teve ainda constituir uma família. Sim, é outro peso. É outro peso, porque daí vem essa crise, porque daí tu pensa, meu Deus, eu já tô com 40 e eu não constituí uma família, eu não segui o padrão de ter filhos, de ter, sei lá, uma parceira do meu padrão, lado. tá? Porque Só que padrão hoje em dia é o um... nosso que a gente faz, que é o que a gente pensa hoje, que é essa maturidade que a gente tem de não interessa se o fulano teve com 30, eu tenho com 40, interessa tu viver a tua vida de forma agradável e feliz para ti. Isso, e existe muito isso de comparar, principalmente entre as mulheres e principalmente nessa questão de maternidade, né? Ai, com quantos anos tu foi mãe? Com quantos anos tu gestou teu primeiro bebê? Então, eu acho que isso é uma questão que levanta uma crise, principalmente para quem ainda não tem. Sim, e eu acho que é uma crise bem forte. E aí a pessoa meio que se pega naquele pânico de, meu Deus, cheguei nos 40 e eu não... E agora? E agora, sabe? E aí entra aquela história que a gente estava até conversando, que tem... hoje em dia a gente acaba casando mais tarde, tendo filho mais tarde, né? Enfim. Mas a crise da existencial, né? E conversando com outras mães, com outras amigas que não são mães, aliás. Mulheres. A grande maioria, e eu conheço pessoas que já tiveram ou que passaram por um momento, uma fase de eu quero muito engravidar, eu quero muito ter filhos, porque eu já estou numa certa idade, e isso foi um sofrimento gigantesco para a pessoa. Então a gente tem essa cobrança, né? A crise da cobrança. Sim, é porque a mulher, quer queira ou quer não, ela tem, vamos dizer assim, um prazo de validade, né? Mas aí eu estava lendo uns negócios e eu vi que isso até é bom, porque hoje em dia, né, se tu for olhar, várias pessoas, eu nem sei aonde foi que eu vi isso, eu vou procurar para deixar aí, mas que a grande maioria das mulheres hoje em dia, elas estão tendo filhos mais tarde, 42, 43, 45, mulheres famosas, pode olhar. Sim. Inclusive a Cláudia Raia, isso. Sabe? Tá, ok, precisa ter um outro tipo de acompanhamento, mas a gente tem, hoje em dia, tecnologia, estudos para que isso possa acontecer. Sim. Mas a crise, ela entra de várias formas. Eu acho que na mulher, essa é uma crise dos 40 é forte
por... Sim, ela bate mais forte. Pro homem talvez passa despercebido, né? É que o homem, né? Se ele Né? quiser 70 anos ter filho, ele vai ter filho com 70 anos. E o homem, ele tá sempre postergando tudo, né? Uhum. Se ele tá com dor, ele finge que não tem e segue. Pra procurar um médico é muito mais difícil. Enfim, e a mulher tá sempre nessa de se cuidar, de buscar. Então, bom, isso também comprova, né, que os homens vão antes do que a maioria. Os Sim, homens mas eles vão são mais mais ser perigosos. mais perigosos do que as mulheres, mas enfim. Eles vivem radicalmente. E aí é isso, né? Então a gente entra nessa fase 200, né? Dos 40, principalmente. E aí vem todos esses questionamentos, assim, vem todas essas fases, vem todos esses porquês, né? Se a gente precisa trabalhar isso em terapeuta ou se a gente só precisa desabafar mesmo no colo de amiga. Porque... Por exemplo, a crise do espelho, né? Quando a gente começa a se enxergar diferente. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um cabelo branco. Sim. Me impactou muito. Eu pensei que nunca ia me impactar daquela forma. Eu fiquei meio calada assim na frente do espelho, pensando, meu Deus, o que é isso? Então tem algumas coisas que a gente precisa ir se acostumando e a gente tem que... Normalizando. Tentando Eu normalizar. não sei. Tipo, Mas assim, ainda bem que existe Botox, Sim. ainda bem que existe, né? Enfim, todo esse mundo estético que dá uma tapeadinha assim, pra gente não se sentir tão... que hoje uma mulher de 40 é muito mais jovem, aparentemente, é muito mais cuidada do que antigamente. Sim, por tu isso, lembra justamente... de tu na infância? Tipo assim, uma pessoa tem, sei lá, 40 anos. Sério? Nossa, é muito velha. E aí E eu me sinto super jovem ainda. Aí que eu ia entrar nesse ponto. E outra coisa é assim, eu não sei tu, Janis, mas eu tenho 43. Mas às vezes eu tenho pensamentos e eu me vejo como se eu tivesse 20 aninhos, assim, sabe? De tipo, vamos lá, vamos fazer, eu quero isso, eu quero tal coisa, sabe? Mas aí é que tá, é por isso que eu digo que a nossa cabeça ela não tá andando junto com a evolução do nosso corpo e da nossa energia. Mas é aquilo que eu sempre falo, independente do nosso corpo estar envelhecendo, o que importa realmente é a gente manter acesa aquela chama do nosso espírito jovem, do nosso espírito, sabe? De ter aquela coisa de ter a sapequice, sabe? Dos 20 anos. Eu acho que isso é importante também. A criança interior, né? Porque eu acho que é isso que também alimenta o nosso todo, sabe? Com certeza. Então eu sempre digo que o corpo pode não estar funcionando muito bem, mas a cabeça... E eu tenho um exemplo muito especial, assim, que é a minha avózinha. Ela fez agora esse mês de junho, ela fez 94 anos. E ela, meu Deus, assim, ela sempre, fisicamente, ela sempre foi muito debilitada, mas a cabeça dela sempre foi muito boa, assim, sabe? De falar piada, de falar besteira, de dar aqueles conselhos, assim, que mãe nenhuma quer que vó dê pra neta, sabe? E eu acho que é isso que faz ela se manter, sabe? E aí ela quer pintar Bob Goods, e ela quer ler... uma cabeça jovem. Ela tem uma cabeça jovem, aí ela lembra muita coisa do passado, e ela conta, e daí ela se arrepende de coisas que ela não fez, e daí ela fica dando conselhos, vocês não façam como eu, façam diferente, aproveitem. E daí, trazendo isso, os 40... Não, a idade já nem conta muito, né? Porque tem gente de 20 com cabeça de 40. Tem gente que já nasce com o espírito velho, né? Tem gente que já nasce com 60 anos, né? Já nasce cansado. Então eu prefiro ser essa senhora, essa jovem senhora. Essa jovem senhora. Com uma cabeça de, às vezes, adolescente. Isso, assim. Mas é isso. Eu acho que é isso que faz... a gente permanecer na juventude. A gente permanecer, sabe? Então, esse episódio é justamente para isso, para a gente falar desses desafios, né? Das descobertas, de todas essas questões que envolvem essa meia fase da vida, vamos dizer assim. E que a gente não vai, eu acho que a gente vai começar a pesar mais coisas, porque a gente tem uma certa, né, maturidade nisso. E não quer dizer que todas as outras pessoas não vão passar por isso. Eu acredito que todas nós, enquanto mulheres, vamos passar por esses momentos, né? É aquilo, né? Que talvez essas crises, assim, elas não sejam sinais de que a gente está perdida, mas sejam sinais para a gente tentar se reencontrar ou, né?
buscar alguma coisa no meio desse... Viver de uma forma mais leve, de repente, mais tranquila com as nossas decisões. É um desafio, mas também pode ser libertador, assim, viver essa fase meio que ligando aquela palavrinha de novo Isso aí, e sendo é feliz. isso aí. O importante é isso, né? O importante é isso. O momento que a gente tem juntas de a gente poder se desabafar e falar das nossas dores e das nossas alegrias e de a gente poder dizer que muitas vezes no nosso decorrer aí da vida a gente vai pensar como um adolescente, tá tudo bem, porque a gente acaba sendo um pouquinho mais assim, né? E mesmo tendo a idade vendo e pesando um pouquinho, mas a gente poder dividir entre nós. Sim. E com vocês também. Né? Que muitas de vocês estão nessa fase, algumas não chegaram, outras até já passaram. Talvez vão entender o que a gente tá querendo dizer, tá falando aqui. Mas agora mais aqui, nós duas, o mais duas aqui agora, nesse momento, tá vivendo essa fase. E por isso que a gente vem aqui e troca e divide isso com vocês e desabafa aqui sobre essas crises que vão chegando e vão surgindo. Mas juntas a gente consegue tornar tudo mais leve, tudo né, mais Jane? leve. E aí a gente começa a dar risada das coisas que a gente achou que daqui a pouco era um problema, entendeu? Por exemplo... Ou que daqui a pouco que eu acho que é um problema pra mim, tu tá rindo porque tu também sente a mesma coisa que eu. Isso, exatamente. E daí a gente começa a deixar as coisas mais leves mesmo. Que nem a gente estava falando outro dia da menopausa, né? Dos sintomas da menopausa, que é horrível, né? Dessa sensação, tanto da irritabilidade, queda de cabelo, ressecamento. Tudo. O ressecamento, gente, é horrível. Não é nem por uma questão, sei lá, de prazer ou algo nesse sentido, mas Cara, tu vai fazer xixi. E tu não consegue fazer xixi direito, entendeu? Aí tu pensa, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Pô! E aqui que acontece, né? E aí a gente, cara, é só fazer uma reposiçãozinha ali que vai melhorar. Não, e passa óleo de coco. E besunta com uma coisa, e com óleo. E não adianta nada. Até que, vamos repor os hormônios, as vitaminas, e aí as coisas vão começar a melhorar. Calorão, gente. Calorão. Eu sentia calorão. Sim. Assim, ó, muito calor. Não, e aquele calor que é bem isso, que também, tu ouvia elas falar, tinha, assim, mulheres que andavam com panos úmidos no pescoço, assim, ó. Mas é que realmente é uma coisa que chega, assim, e que parece que te sufoca. E daí tu tá num lugar, daqui a pouco tu começa a tirar a roupa, assim, ó. Eu acho que a gente pode, inclusive, trazer um assunto bem específico sobre menopausa. Porque eu acho que a gente tem bastante pra assunto, falar sobre inclusive. isso. Porque eu acho que tem muitas de vocês aí que também estão passando por tudo isso, e para cada uma é diferente, né? E a gente pode ver as próprias famosas, assim, que a gente acompanha, Fernanda Lima, aquela Priscila Fantin, tem várias que são da nossa geração, que são da nossa fase, e que elas dão depoimentos incríveis, assim, de como as coisas aconteceram para ela, de como chegou, de como tudo mudou, sabe? E tu sabe que no fim, eu comecei assim, porque eu comecei a sentir algumas coisas, só que eu nunca imaginei que pudesse ser isso, porque eu achava que estava muito cedo. Sim. E aí eu comecei a conversar com outras mulheres e amigas, e aí elas começaram, pontuei nisso, pontuei nisso, pontuei nisso. Então, assim... Sim, porque muitas podem nem se percebe. Isso, muitas já podem estar vivendo a perimenopausa e não estão prestando atenção nos sinais. Isso aí. Mas então a gente pode trazer um assunto desse, vamos sim. que eu acho que é bem legal. Inclusive, eu quero saber várias coisas. Não, vamos trazer uma profissional para a gente falar sobre isso, para dividir com vocês. Bom, meninas, por hoje a nossa crise foi falar sobre os 40 que chegaram e que estão aí. E que tem várias crises aí no meio, mas a gente hoje já é muito mais madura. Se tu aí também tá vivendo essas crises, se tu também chegou dos 40, compartilha aí com a gente. Para quem tá chegando, já fica de orelha e ouvidinho assim, que vocês vão chegar. Tão fora assim, né? Certo, gurias? Então esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigado por estarem aqui. Isso aí. Curtem, comentem, compartilhem. E quantas quisermos ser. Quantas mais seremos.
Certo, gurias? Beijo! Beijo! Até!